docente, elementos decisivos no sentido de se implementar a educação para todos, devem ser urgentemente melhoradas em todos os países signatários. Se isso está dito e a gente recebe, de um lado, claro que a gente publica, é publicado aquilo que é de interesse, é quem se publica. Então a gente tem que se apropriar dessa informação para a gente solicitar essas melhorias em todos os países. Se não somos signatários, o Brasil é, de todas aquelas legislações apresentadas. Então a gente tem que fazer com que a comunidade batalhe por isso, instruir a família, capacitarmos, nos apropriarmos e a família também. A inclusão tem no seu trajeto a mudança do macrosistema social e a busca de novos paradigmas. Com isso, as novas condutas metodológicas, né? Essas mudanças intercambiam sentidos subjetivos, então, de professor, de sociedade, de família, do próprio aluno, sobre as crenças, sobre o processo educacional, o que é inclusão, o que eu quero com isso, os desejos em prol de um sistema inclusivo. Então, se é dito que a gente tem que ser inclusivo, como que a gente vai ser e como que a gente retroalimenta a sociedade, a legislação, e isso faz a roda girar, né? Então, essa mudança de sistema faz a gente, e a gente faz o sistema educacional, no caso da gente aqui, e da sociedade também se modificarem, né? Então, esse outro tópico da organização simbólica da escola. Então, qual é o conceito que nós temos de escola? Com essa determinação legal, com certeza você pensa, assim, foi em 90, na década de 90, que veio com mais força toda essa legislação, nós, né, há 20 anos, 23, 24 anos, nós aqui já tínhamos passado nessa fase escolar, já tínhamos seguido para a formação acadêmica, né, de faculdade, de graduação possivelmente. Então nós não vivemos, quem está vivendo está começando agora e está chegando na faculdade, quem começou no sistema inclusivo está chegando na faculdade como a menina que se apresentou no início. Né? Então são novos, são lucros, e a sociedade começa a ver o que? Em ambiente de faculdade e mercado de trabalho essa pessoa está inserida, e que isso compete essa mudança de macrosistema. Então, quando a gente pensa na educação, ela atinge diretamente a sociedade. Porque daqui a 10, 15 anos, 20 anos, teremos cada vez mais pessoas com necessidades educacionais especiais, num contexto geral de transtornos e de deficiências no mercado de trabalho. E como que esse mercado de trabalho também tem que se adequar. Então, o fruto da educação inclusiva, ela reflete imediatamente na produção econômica do país. Então, isso a gente precisa de pensar essa visão mais macro para poder entender essa questão social, como que intercambia, como que influencia a inclusão escolar, né? Então, ela é fundamentada em duas bases. A base moral, onde o direito inviolável de participar de todos os programas e atividades cotidianas ofertadas às demais crianças. Então, hoje em dia não cabe mais a gente falar, você não pode ir porque você não tem condição de ir, por exemplo, incontinência urinária na hora de um teatro. Isso não se cabe mais. Então, essa base moral. E fundamentos racionais, aonde eles traçam mais os benefícios em conviver com outras pessoas de mesma idade e em serem tratados como cidadãos em sua plenitude. Nós temos aqui a Vygotsky, né, é a base que nós temos para a educação do Distrito Federal, e ele coloca muito, a gente se desenvolve com o outro. E o ambiente incluso é desafiador e oportuno ao desenvolvimento humano, do sujeito que aprende, do professor, da família, de todo esse contexto social também. Então nós temos aqui, se o professor da sala de aula é o grande agente capaz de sedimentar as bases de uma renovação social da escola, de onde trabalha e do mundo que habita. Olha só a responsabilidade desse professor, né? E esse professor que vem toda essa carga legal, toda essa determinação, mudanças em que nenhum de nós aqui teve no processo educacional, não vou colocar ninguém porque a generalização é muito forte, mas a maioria não teve um processo educacional seu enquanto estudante, inclusive de repente você precisa de ter. Então, nós marcamos uma nova essa mudança e como que nós vamos aprender e quais recursos que nós vamos buscar para isso, né?
Que a gente organizou a mesa de uma forma, e eu queria mostrar para vocês um símbolo que eu trago. Um símbolo que eu trago para representar os professores nesse processo de educação, de mudança, de perspectivas de sociedade, seria essa flor na água. Então, esse contato todo em que a gente vê e que tem que ser... que agora nós temos que regular com ele, compete essa flor, no seu tempo, em contato com todos, ela tem que desabrochar, né? Só que algumas pessoas, cada pessoa tem o seu tempo para ela desabrochar. E como que a gente vai podar, como que a gente vai regar, como que a gente vai tirar os espinhos, para que um dia, talvez essa flor demore um pouquinho mais do que o próprio esperado aqui, mas até o final ela vai se abrir, né? Então, assim, esse aluno que ele vem também, e como que faz? O que que é certo? Como que a gente sabe lidar? Quais estratégias educacionais, emocionais que a gente vai lidar para que essa flor exale aquele perfume e possa se mostrar em toda a sua beleza, né? Nós vamos deixar ela sofrer algumas intercorrências, vocês vão abrir tudo, mas ela é para abrir. Com isso, a gente ressalta a posição do professor como esse personagem, e ele tem os sentimentos ao lidar com o processo educacional inclusivo. Então, eu vou começar colocando essas questões. São questões que alguns os professores que participaram trouxeram essas questões. Como que cada professor lida com a dificuldade, com a inclusão, com a diferença, é muito pessoal. Eu contorno muitas vezes brincando, saindo pela tangente. Outros profissionais já sofrem mais. Levam aquilo como incapacidade, entendeu? Então, é como diz assim, o que você vai fazer com a inclusão? O que você vai fazer com essa proposta? Né? O primeiro sentimento posto é essa questão da carência. O reconhecimento, se temos lá aquele aspecto da legislação onde a gente precisa dar um suporte ao professor, a gente tem que entender que o reconhecimento faz parte, e a estratégia que DeJuspe foi a psicodinâmica do trabalho, o autor da psicodinâmica do trabalho, ele coloca que para você, todo trabalhador sofre, o professor, claro que vai sofrer ao desenvolver a sua função. Mas para você transformar aquela dor num prazer, para ser a estratégia de reconhecimento, ela é muito importante. Então, quando o professor coloca que o professor é carente, sente falta de agradecimento, eu falei, quem vê a gente? Fora daqui, quem vê a gente? A gente não sabe quem vê o nosso trabalho. Muitas vezes a gente se depara com isso. Como que a gente vai perceber? O medo fundamentado na falta da experiência. A primeira sensação que eu acho que a gente tem é medo, porque é desconhecido. E não adianta, por mais que você pode se instrumentalizar, todo sujeito é único. Então, sempre, gente, sempre, não se engane achando, eu já sei todas as estratégias pedagógicas, metodológicas, que eu vou conseguir, que eu não vou ter mais medo. Sempre o aluno novo vai te trazer aquela sensação de medo. Depois, esse sentimento maternal e piedade, onde coloca, eu fiquei com dó. Eu gostava tanto desse menino, eu tenho muito dó de ver esses meninos daquele jeito. Eu ia viver chorando, me dá dó mesmo. Esse sentimento onde a gente traz de um vício de longas datas, vem aqui que eu vou cuidar de você porque você é bonzinho, a gente não enxerga esse sujeito em potencial pleno. Esse sentimento de maternalidade, ele acentua a dificuldade no seu processo de desenvolvimento. Você não potencializa a capacidade que aquele sujeito pode apresentar. Então, se a gente tem dó, e a gente tanto não promove para o estudante a condição de se desenvolver e não se autopromove o desenvolvimento. Porque se aquele desafio traz também o recurso, a necessidade de você buscar recursos com colegas, técnico, conversar, você tem que avançar
alcançado esse dom. Esse estágio é inicial. Então, são sentimentos iniciais ao se deparar com a deficiência, com os alunos com necessidades educacionais especiais. Aonde eu coloco que o esgotamento emocional associado à falta de reconhecimento, ele estimula esse sofrimento do professor, né? E aí, em contrapartida, nós temos então o Dejus, onde coloca que o medo, ele pode ocupar lugar especial no espaço coletivo. Ele pode ser o ponto de partida nas defesas coletivas de enfrentamento ao sofrimento. Então, se você tem medo, ele é um ponto de partida. Oba, perceba esse medo, descreva situações que esse medo te mobiliza mais. Vamos buscar alternativas. Então, se você se depara e reconhece, beleza, você está numa estratégia saudável de enfrentamento a essa situação. E o sofrimento, então, mobiliza a inteligência para a busca de resolver os impasses apresentados pelo real. Então, se a situação real da sua escola é uma situação de muitos impasses, aonde você vai, te causa esse medo, gera-se esse sofrimento, vamos assumir isso, buscar estratégias coletivas entre os próprios professores de primeira instância, vamos buscar esses momentos com o Simpro, vamos mobilizar as ações de determinação, o poder público, que isso a gente precisa de pensar, questionar, trazer à tona consciência das dificuldades que a gente enfrenta, para que mobilize a inteligência, como que a gente vai ter recursos produtivos do nosso trabalho. A angústia causada pela quebra da zona de conforto pode favorecer a quebra de paradigmas em busca de novas estratégias metodológicas. Foi quando a professora apresentou, eu falo, preciso fazer um trabalho diferente. A partir daí eu vou buscar uma forma de fazer isso. É nesse contexto que você vai buscar novas formas, que você vai aplicando, que você vai descobrindo. E isso vai dando certo. Aí vai gerando prazer. Então veja só como é que caminha, causa aquele sofrimento inicial, todo, medo, angústia, falta de reconhecimento, carência. Então vamos começar a buscar estratégias? Como que a gente vai fazer para poder ensinar esse aluno? O que dá certo? A gente tem uma regra geral, mas para o aluno específico, quais são as estratégias adotadas? Isso é o que mais forma prazer. E isso dá saúde ao trabalhador. E o professor, ele precisa ser um trabalhador saudável. Né? Em uma sala de aula você tem, uma escola inclusiva, você tem 40, 45 alunos de ensino médio, onde cada aluno tem uma família de 3, 4 por trás, então você atinge aí quanto? 150 pessoas? A gente tem que refletir isso, né? Então no prazer, que aí você viu, ele vai gerando, vai se percebendo as buscas do prazer. Buscar apoio nas pessoas próximas. Aonde cita-se, às vezes a gente acha que é só com o colega de trabalho. Mas as pessoas que são próximas a gente também favorecem esse reconhecimento essencial para a saúde do trabalhador. Converso também com pessoas fora do contexto escolar. Eu troco experiência. Elas não respondem uma opinião técnica, mas a opinião delas como pessoa. Vou conversando com pessoas em quem eu confio. Às vezes com minha mãe, ela sempre fala algo que dá certo. Chego em casa e falo com meu marido. Então, a pessoa que você tem como apoio, isso vai te acolher emocionalmente. E isso vai te dar bases para que você busque novas estratégias egóicas, né, de força interna, para você ir enfrentando as dificuldades da vida. As experiências anteriores também são utilizadas como fonte de prazer. Então, a gente começar a ter alunos no contexto inclusivo, primeiro dá muito medo, muito receio, mas o próximo você já começa a falar assim, eu usei de uma estratégia que deu certo, isso foi valorizado, daquela forma boa. Então esse caminhar alimenta o saudável, desde que você vá buscar essas estratégias metodológicas favoráveis, né? Então, de acordo com a adequação, o potencial daquele sujeito. Então você perceber que você é sujeito professor, e o aluno é um sujeito também dentro de uma coletividade, mas ele tem que ser olhado como sujeito, né? Hoje me sinto mais calmo, não me desespero. Agora está prazeroso, agora eu sou mais tranquilo. Antes eu era muito nervoso, muito preocupado em manter a ordem, em ter tudo certo. Porque nós
tivemos a educação onde o professor ele é provedor de todo conhecimento. Então, se você recebe um aluno que desestabiliza essa sequência de informações, perguntas e respostas, isso você quebra esse padrão do professor ser eu que mando na sala de aula. Então, você tem que chegar para o aluno e ver a partir de onde o aluno está e traçar essa quebra aqui que o professor coloca. Ele deixa de ser tão nervoso, tão preocupado em manter a ordem. Outra questão que transforma em prazer, quando cita-se assim, a efetivação do direito, onde eles ilustram. De certo modo, a gente atinge o nosso objetivo, que é deles irem mais além, de se tornarem cidadãos. Primeiro, o sofrimento muda em prazer porque o aluno está inserido de fato de direito na sociedade. E segundo, ele conseguindo provar para ele mesmo que ele está conseguindo. Claro que assim, a gente não pode generalizar essa fala, e como eu falei, nenhuma fala que ela tem o caráter de generalizar, mas a gente precisa sentir assim, muito mais hoje eles chegam na universidade, chegam na questão de trabalho. Então, muito mais eles votam, a gente encontra mais nos shoppings, estão mais visíveis. Né? Só de fazer, você está fazendo a diferença. Torna a profissão bastante gratificante. Sabe, aquele sentimento de gratidão que a gente se sente feliz em fazer alguma coisa boa para o próximo. Uma questão que eu quero ressaltar em formas de prazer é que elas são todas individualizadas. Isso precisa tomar muito cuidado, porque a estratégia de prazer individualizada, ela é fragilizada também. Aquela que é mais fortalecida socialmente, você tem ganhos a longo prazo mais saudáveis. Né? Então, se a estratégia é coletiva, a gente ainda vê muita postura assim, individualizada. Com toda essa apresentação dos sentimentos, do sofrimento e agora do prazer, eu faço essas considerações finais. Né? Os resultados insatisfatórios que nós temos no processo educacional, ele alimenta o sofrimento psíquico do professor. Então, nós temos duas vertentes. A gente continua com aquela estratégia de classificação por provas e a legislação que também te dá essa abertura de adequações curriculares e metodológicas. Então, a gente precisa se apropriar e fazer mais valer essas adequações, uma vez que o sistema de ensino ainda é excludente, não só para deficientes, as pessoas que têm transtorno, para aquelas que fogem à regra. Né? E se nós temos a obrigatoriedade da inserção, da permanência, da qualidade, de formar quesitos básicos para a profissão, como é que a gente vai fazer isso? A atribuição da dificuldade do processo educacional ao professor. Não, o professor não está sozinho. Ele não pode estar sozinho. Ele é o elemento, lembra onde eu trouxe para vocês, a obrigatoriedade dos estágios dessa assessoria. Ele é a ponta, mas não pode estar só. E a gente tem que se fazer escutar. Então, ótima oportunidade de a gente estar falando isso perante o Simpro, né? Que mais nos representa. A negação do sofrimento. Isso é uma outra questão, assim. Se você nega o sofrimento do seu colega, você automaticamente rejeita ele e você promove o adoecimento desse colega também. Então, se um colega vier por um acaso, no momento de coordenação, no momento assim, conversar e falar assim, sabe, tentei tal estratégia com aquele aluno e não consegui, você acolha. Vamos juntos tentar ouvir, vamos juntos ver quais forem, e às vezes na hora é só acolher. Na hora, às vezes, a gente não tem o que fazer, mas o acolhimento ele é muito importante. Né? E o relacionamento entre os colegas marcado pelo individualismo. Foi isso que eu falei. Parece aquela fase de desenvolvimento humano, né, professora? Tanto ouvir a senhora falar com tanto gosto, aonde a criança está lá com seus 2, 3 anos e a gente tem uma postura totalmente egocêntrica, totalmente autística. Aonde eu faço o meu, você faz o seu, a gente não se interage e daqui sai, a gente está junto no mesmo ambiente, mas não interagimos. Isso é uma postura autística também, do desenvolvimento. Então, se a gente se encontra nisso,
temos que dar os passos seguintes. Né? Esse individualismo desestrutura as relações de cooperação e do prazer do trabalho. A conduta individualizada é uma postura defensiva e sinaliza a necessidade do debate sobre a organização do trabalho. A ação coletiva dos trabalhadores, que se operacionaliza por meio do espaço público de discussão e da cooperação, ressignifica o sofrimento e transforma em fonte de prazer.